Redimi News. Atualização das notícias concernentes à profecia de Gog e Magog, Ezequiel 38. O informe do Renato Barros, do canal Questione-se, do YouTube. Um grande rabino lá de Israel está bancando que Gog e Magog começou, ainda de uma forma velada, de uma forma ainda não aparente, mas ela começou. E aonde se dará o início dela? Aonde, na verdade, se deu o início dela? Na Síria, ok? Matéria esta que está no Breaking Israel News. Começo de Gog e Magog. O rabino Pinhas Winston é um autor prolífico sobre os assuntos sobre o Messias e os fins dos dias. E ele considera relevantes os eventos atuais na Síria. Para o rabino Winston, as crescentes hostilidades eram divinamente guiadas, mas inteiramente antecipadas. 25 anos atrás, abre aspas para ele, Linozohar, que a guerra de Gog e Magog viria do norte. Desde então tenho procurado nesta direção. Nunca foi uma questão de se aconteceria, mas quando acontecerá. Esta escalada é o primeiro sinal de Gog e Magog, e uma vez aberto, é quase impossível recuperá-lo. O rabino Winston é um estudante de história, mas enfatizou que, quando visto apenas como um processo histórico, a situação no norte de Israel não deveria ter acontecido como aconteceu. O que está acontecendo agora, abre aspas novamente para o rabino, a ameaça ao governo Assad, deveria ter acontecido há anos atrás, quando Obama desmembrou o Oriente Médio, disse o rabino. Como resultado direto das políticas de Obama, Mubarak, um dos líderes mais firmemente entrincheirados na região, caiu. Gaddafi da Líbia, caiu. Saddam Hussein, caiu. De acordo com todas as leis da natureza, a Síria também deveria ter caído. Foi claramente uma intervenção divina que sustentou Assad até agora. Por que isto, meus amigos? Porque tem um propósito ainda maior, a permanência de Assad no poder. O Irã tem um papel bíblico, dando-lhes um papel maior do que a Rússia. Em como isso se desenrola, disse o rabino. Você pode ver isto porque a Rússia está operando em seus próprios interesses. O Irã está avançando, mesmo que isso signifique a sua autodestruição. O rabino Winston observou que, uma vez que o aspecto divino do conflito na Síria for esclarecido, esta confusão de alianças que se deu agora ali começará a fazer sentido. Abre aspas novamente. As linhas de batalhas são muito claras. Pode parecer um monte de alianças estranhas, mas você não deve olhar para quem está alinhado com a Rússia ou quem está alinhado com a América. Mesmo nos Estados Unidos, você tem pessoas que estão confusas sobre que lado eles estão. Isso tudo apenas é a embalagem de uma grande distração, afirmou o rabino. O rabino Winston também citou o chamado de Moisés para a batalha como fator decisivo na escolha de um lado no conflito sírio. O que ele disse? Citou Êxodo 32, 26. Moisés levantou-se no portão do acampamento e disse: quem é por Deus, venha aqui. E fez uma separação. Então agora, é realmente sobre quem é por Deus, já que é para isso que estamos aqui, disse o rabino Winston. Depois que você se concentra nisso, os lados do conflito ficam claros. E aí ele cita algo muito interessante, o entendimento que ele traz aqui à luz. A guerra celestial. O que seria essa guerra celestial que está acontecendo? O rabino Yosef Berger, que é o rabino do túmulo do rei Davi no Monte Sião, vê o conflito na Síria como sendo o mais divino do que mundano. É claramente a intervenção divina que apoiou a Síria, enquanto todos os outros países ao seu redor caíram.
Isso foi apenas para que as 70 nações do mundo se reunissem na Síria, como estão fazendo agora. Então, o que ele afirma com isso, meus amigos, é que agora, neste momento, está se desenhando a união das 70 nações dentro da Síria. Como eu disse em outros vídeos falando sobre esse conflito, que ali dentro da Síria já estamos com um mini conflito mundial. Dentro dos territórios da Síria, várias nações estão ali, mesmo até que ainda sem uma participação efetiva, mas já está ali, ok? Para finalizarmos, mas cada nação tem seu anjo ministrador, e a verdadeira batalha está sendo travada no céu entre eles. Nós não vemos essa batalha, mas vamos ver os resultados. Quando o anjo da Síria cair, todos os outros anjos ministradores de Esaú e Ismael também cairão. Então é o da Síria, a Síria ainda que está segurando. O Rabino Berger enfatizou que isso não era apenas um conflito regional. A batalha que está sendo travada na Síria tem implicações para a vinda do Messias. O Rabino Berger citou o Rabino Jacob Ben Asher, um comentarista bíblico do século XIII, conhecido como Baal Haturim, em sua explicação de um verso de Gênesis. Estes foram anos de vida de Ismael, 137 anos. Então, ele respirou seu último suspiro e morreu. E foi reunido para os seus parentes. O Rabino Asher explicou em seu comentário: este versículo relacionado à morte de Ismael é adjacente ao versículo descrevendo a vida de Isaque, a fim de ensinar que quando Ismael cair, preste atenção agora, meus amigos, será o fim dos dias, e o filho de Davi, o Messias, que é dos descendentes de Isaque, florescerá, ou seja, o Messias virá. Tá ok? De todos os países do mundo, é muito estranho que Israel pareça estar menos envolvido com o que está acontecendo agora na Síria. Vocês também perceberam isso, meus amigos? Veja o contexto agora desse conflito. Israel parece não estar tão envolvido, apenas faz alguns ataques pontuais quanto às posições do Irã, mas não está muito envolvido com esse conflito na Síria. Disse o Rabino Berger, mas ficará claro que a queda da Síria marcará um ponto de virada para a redenção, ou seja, o ponto crucial será quando você ouvir nos noticiários: a Síria caiu, Bashar al-Assad caiu. Aí será o ponto de virada que Rabino Berger está afirmando. News. Material genético encontrado prova que os antigos cananeus, descendentes de Noé, ainda existem. Um estudo recente de material genético retirado de esqueletos de 4.000 anos liga os libaneses modernos aos cananeus bíblicos, levando a desmentir as alegações dos cientistas de que a narrativa bíblica que ordenava aos israelitas destruir os ocupantes da terra fosse falsa. Um olhar mais atento mostra que o estudo realmente prova que a versão bíblica é precisa e que os cientistas deveriam prestar mais atenção à Bíblia. Como habitantes pagãos pré-israelitas da Terra Prometida, os cananeus desempenharam um papel importante na narrativa bíblica, e os judeus foram ordenados por Deus a exterminá-los completamente da terra. Como em Deuteronômio 20, verso 16 diz: nas cidades dos últimos povos que Iá, teu Deus, está te dando como herança, você não deixará uma alma permanecer viva. Você deve exterminá-los: os heteus, amorreus, cananeus e fariseus, heveus e jebuseus, como Iá, teu Deus, te ordenou. Um relatório publicado recentemente sobre genética, realizado pelo Wellcome Trust Sanger Institute, contesta essa versão bíblica do destino dos cananeus. O estudo sequenciou genomas de ossos retirados de esqueletos cananeus de 4.000 anos, encontrados em Sidom, uma cidade costeira no Líbano. Os resultados foram comparados com amostras de 99 libaneses modernos. Os resultados do estudo, publicados na semana passada no American Journal of Human Genetics, revelaram que 93% dos ancestrais dos libaneses modernos vêm dos antigos cananeus. A Bíblia relata a destruição das cidades cananeias e a aniquilação de seu povo, afirma o estudo. Se for verdade, os cananeus não poderiam ter contribuído diretamente, geneticamente, para as populações atuais. No entanto, nenhuma evidência arqueológica foi encontrada até agora para apoiar a destruição generalizada de cidades cananeias entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro.
Cidades na costa do Levante, como Sidom e Tiro, mostram a continuidade da ocupação até os dias atuais. Um grande número de meios de comunicação citou esse estudo como um desmascaramento, uma forma de desmascarar a Bíblia. O Express, sediado no Reino Unido, postou a manchete assim: "A Bíblia estava errada. Civilização que Deus ordenou que fosse morta está vivinha da Silva." O artigo prosseguiu dizendo: "Foi descoberta uma falsa alegação na Bíblia depois que cientistas descobriram descendentes vivos de uma civilização supostamente exterminada pelos israelitas, seguindo ordens de Deus." O rabino Pinhas Winston, autor e especialista no tema Fim dos Dias, explicou ao Breaking Israel News que não apenas o estudo não refuta a Bíblia, mas também prova sua precisão. O rabino Winston explicou que a confusão surgiu de um mal-entendido do relato bíblico. Disse: "Apesar do mandamento da Torá, mesmo nos tempos bíblicos, os cananeus não foram exterminados." Disse o rabino: "Os israelitas tiveram permissão para fazer acordos com eles, permitindo que permanecessem na terra como escravos. E se eles fugissem para fora de Israel, não havia necessidade de persegui-los. Isso foi declarado explicitamente no livro de Josué. Quando os israelitas ficaram mais fortes, eles impuseram tributo aos cananeus, mas eles não os desapossaram, como se vê no Josué capítulo 17, versículo 12. Isso foi reiterado mais tarde no livro de Juízes. Os cananeus persistiram em habitar nesta região, e quando Israel ganhou a supremacia, eles submeteram os cananeus ao trabalho forçado, mas não os desapossaram. Juízes capítulo 1, versículo 27 e 28. Na verdade, ao contrário das alegações dos cientistas e das manchetes mais notórias, o rabino Winston afirmou que a descoberta de um estoque de genes cananeus armazenado fora de Israel, separado e distinto dos judeus, é uma prova do relato da Bíblia. Eles não foram dizimados na Bíblia, então é claro que eles ainda existem, disse o rabino, mas não em Israel. A existência dos cananeus levantava uma difícil questão sobre o fim dos dias. Os judeus têm um mandamento bíblico, hoje, para eliminar os cananeus recém-identificados, como os israelitas fizeram quando entraram pela primeira vez em Israel, depois do Êxodo. O rabino Winston citou Rambam. De acordo com Rambam, o rei Senaqueribe, o rei assírio do século 8, antes de Yeshua, misturou todas as nações. Não é mais possível afirmar definitivamente que certas pessoas são descendentes de uma nação bíblica específica. O rabino Winston disse que a conjectura sobre características nacionais para propósitos teóricos é possível, mas quando se trata de implicações práticas, como declarar guerra, as nações não são suficientemente bem definidas. Líder Justin Trudeau do Canadá legaliza maconha para proteger as crianças. Na quarta-feira, o Canadá se tornou o segundo país a vender maconha para uso recreativo. Esta é considerada uma vitória política para o primeiro-ministro Justin Trudeau, do Partido Liberal, que legalizou a maconha como parte de sua plataforma durante sua campanha em 2015. O Partido Liberal sofreu uma derrota humilhante em 2011 e acredita-se que a agenda de legalização foi aprovada em 2012. A convenção partidária deu um impulso significativo ao partido, permitindo que eles ganhassem as eleições nacionais em 2015. Com as eleições se aproximando no ano que vem, Trudeau teve dificuldade de aprovar a legislação. A maconha se tornou ilegal no Canadá em 1923, mas a maconha medicinal foi legalizada em 2001. O Canadá é atormentado pelo uso de drogas e Trudeau disse à mídia que a legalização da maconha protegerá melhor nossos filhos do acesso fácil que eles têm agora à maconha e para remover os elementos criminosos que estavam lucrando com a maconha. O governo canadense prevê arrecadar 400 milhões de dólares por ano em receita tributária e criar uma indústria de 4 bilhões de dólares. Em 2013, o Uruguai se tornou o primeiro país a legalizar a maconha. 9 estados nos Estados Unidos legalizaram a maconha para uso recreativo e 30 outros legalizaram a maconha medicinal. A nova legislação não dá carta branca aos fumantes. A cannabis só será vendida a produtores licenciados pelo governo e varejistas a adultos com mais de 18 anos. Por enquanto, o óleo de cannabis, sementes e plantas e cannabis seco estarão disponíveis, mas os produtos comestíveis só estarão disponíveis no ano que vem. A legislação aplicável está em vigor. A maconha não será vendida em locais que vendem álcool ou tabaco.
um adulto poderá ter até 28 gramas de maconha seca em público. 4 plantas são permitidas por cada casa. Os comerciantes de maconha acusados de operar ilegalmente terão multas de até $1 milhão e 2 anos de prisão. Vender maconha a um menor pode ser punível com até 14 anos de prisão. Dirigir sob a influência da maconha ainda será ilegal. E as penalidades por dirigir sob a influência dela deverão ser mais rigorosas do que aquelas para dirigir embriagado. É ilegal entrar ou sair do país de posse da maconha. Atualmente há cerca de 500 mil de canadenses cumprindo pena por crimes relacionados à maconha. Autoridades do governo disseram a repórteres na terça-feira que estão considerando um processo acelerado para permitir que pessoas que tenham sido condenadas por porte de drogas peçam perdão legal. As pesquisas mostram que aproximadamente 70% dos canadenses apoiam a legalização. Estima-se que 5 milhões de adultos canadenses fumem maconha pelo menos uma vez por mês, mas especialistas acreditam que mais 1 milhão de pessoas participarão assim que a legislação for aprovada. Nem todos estão entusiasmados com a nova legislação. Doug Ford, primeiro-ministro do estado de Ontário, criticou a legalização, dizendo que o governo não se preparou para as consequências.